Eu sou o professor Pedro Azevedo, doutor em Oncologia, e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as perguntas mais pesquisadas da internet relacionadas à bioquímica. Vamos lá? Essa é uma pergunta bem comum entre os alunos. O que acontece? Toda enzima ela tem um nome e a gente fazer, né, a padronização do nome dessas enzimas é importante para que diferentes pesquisadores, diferentes estudantes, disciplinas, né, eles possam entender e estudar aquela proteína, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou seja na Europa, com nomes semelhantes. E o que acontece? Como é que a gente usa o sufixo ase? Você já ouviu falar sobre lactase? O que é lactase? A lactase, ela quebra a lactose, correto? Isso chamou a sua atenção? Então, esse sufixo ase muitas vezes está associado com qual a molécula essa enzima ela vai executar a quebra, né? A catálise. Por exemplo, a urease. A urease ela vai fazer a quebra, né? A catálise da ureia. A gente tem, por exemplo, a lipase. A lipase, ela está relacionada com a catálise do lipídio. Então, por isso que tem essa associação do sufixo ase com o nome da estrutura onde é feito ali relacionado ao substrato da enzima. Além disso, o que acontece? Nem toda enzima vai ter esse sufixo ase no seu nome, né, na sua nomenclatura. Me dê um exemplo, professor. A gente tem, por exemplo, a pepsina. A pepsina ela não tem um sufixo ase. No entanto, a pepsina ela tem um papel maior, um papel mais amplo, por exemplo, na digestão de alimentos. Então, por isso, ela não tem um substrato comum. Então, por isso que, tendo um papel maior, ela foi assim denominada com um outro nome. Perfeito? As enzimas ligases, elas são responsáveis por ligar duas estruturas diferentes em uma única estrutura. Já as enzimas isomerases, ela tira um grupamento de uma estrutura, de um substrato e muda a sua localização. A isomerase, por exemplo, a gente tem uma enzima que é muito importante, por exemplo, na transformação da glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, que é importante, por exemplo, para nossas vias metabólicas. O que a gente faz? A gente retira uma hidroxila da glicose 6-fosfato e transfere ela, né, de localização no mesmo substrato e a glicose 6-fosfato ela se transforma em frutose 6-fosfato. Essas oxorredutases, elas são importantes enzimas responsáveis por dois tipos de reações químicas acontecendo, tanto a oxidação quanto a redução de moléculas de forma geral. E nem sempre vai aparecer esses nomes nas enzimas, tá? A gente tem uma enzima muito importante, por exemplo, que é a desidrogenase. Essa desidrogenase, ela é responsável, né, ela faz uma reação de redução, mas não apresenta o nome de oxirredutase na sua nomenclatura. E qual é o papel das enzimas, né, responsáveis dentro aí da oxirredutase? Então, as enzimas oxirredutases, elas são responsáveis por dois tipos de reação química acontecendo, tanto de oxidação quanto de redução. No entanto, nem toda enzima vai ter, né, essa nomenclatura oxirredutase no seu nome. Pelo nome fica fácil, elas vão transferir um grupamento de uma estrutura para outra. Nesse caso, quem vai receber esses grupamentos são os nossos substratos. Então, a gente tem uma enzima muito comum, por exemplo, que é a alanina aminotransferase. O que ela vai transferir, por exemplo? Ela vai transferir o grupamento amino para a alanina. A gente tem, por exemplo, a glutationa transferase.
que a glutationa transferase vai fazer, professor? Ela vai transferir o grupamento da glutationa, da enzima, para o nosso substrato. Muito importante, por exemplo, para o metabolismo de alguns medicamentos, né, para favorecer a eliminação desses metabólitos que podem surgir. Um deles é o metabólito durante, por exemplo, o metabolismo do paracetamol. Essas enzimas são extremamente importantes para eliminar metabólitos tóxicos do nosso organismo. Essas enzimas transferases são essenciais e importantes. Essas duas enzimas realmente elas parecem fazer a mesma coisa e elas têm uma característica de fazer a hidrólise, é o mesmo processo. Só que uma, obrigatoriamente, a gente insere, a gente precisa de uma molécula de água para aquela reação química acontecer. Já a outra não. A primeira enzima que a gente vai conversar é a liase. O que é a liase? A liase, por exemplo, ela faz uma quebra de uma molécula, mas sem a necessidade de água nessa reação química. Então, por exemplo, eu tenho piruvato e ele é quebrado pela piruvato descarboxilase sem a necessidade de água. No entanto, a hidrolase, né, essas enzimas desse grupo, necessariamente a gente precisa de água para a reação química acontecer. E uma bem comum, né, muito utilizada na literatura, muito descrita na literatura, utilizada até mesmo de forma farmacológica, é a lactase. O que a lactase faz? A lactase quebra a lactose em outros dois monossacarídeos. Ou seja, para a lactase quebrar a lactose, obrigatoriamente a gente precisa da inserção de uma água. Então, por isso que a lactase está dentro do grupo das hidrolases. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha acrescentado ainda mais, né, esclarecido as principais dúvidas de vocês e até a próxima.